site Cariri em Ação vem acompanhar hoje aqui no município de Camalaú uma experiência inovadora. A execução de um projeto idealizado por um professor da rede estadual de ensino, o professor Ezequiel Sostnes, que tem como objetivo a recuperação da mata ciliar do Rio Paraíba. Vamos acompanhar. O site Cariri em Ação agora conversa com o professor Daniel Duarte, ele que comandou esse dia aqui, trazendo suas experiências nessa área experimental, que traz uma experiência bacana com relação a manejo, com relação à captação de água. Professor, fala um pouquinho dessa experiência e por que fazer uma experiência dessa no Cariri, ao lado das margens do Rio Paraíba do Norte. Primeiro, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer o fato de estar aqui no Cariri nesse momento, né, nesse local. Mas agradecer a Deus. Na verdade é o seguinte, com a chegada da água do São Francisco, o Rio Paraíba do Norte passa a se tornar, entre aspas, perene, né? Mas problemas seculares continuam acontecendo ao redor dele e nas suas margens. E um dos grandes problemas é justamente a erosão, o assoreamento, o entupimento do rio e principalmente a perda das suas matas ciliares. E aí nós verificamos o seguinte, o rio está praticamente perenizado, né, de janeiro a janeiro. Mas todos os dias ele está recebendo material. Todo dia ele recebe areia, ele recebe terra, ele recebe matéria orgânica, etc. O que não é bom, o que não é interessante. E aí a gente verificou que poderia entrar com um projeto justamente de recuperação dessas matas ciliares. Só que as matas ciliares, elas por lei, elas seriam áreas, por exemplo, intocáveis, né? Mas existe recurso dentro da lei que mostra que se recuperar essas matas ciliares com sistemas agroflorestais, onde você tem, por exemplo, o embuzeiro, você tem a quixabeira, você tem o agave, o sisal, você tem a palma, você tem o milho, o feijão, você tem a canafístula, você tem o mandacaru, você tem o xique-xique, etc. Unindo essas plantas, você pode tanto recuperar essa mata de forma que atenda o que a lei está dizendo, ou exigindo, né? E também fazendo com que o produtor que está na beira do rio, ele tenha uma produção de forragem, produção de grão, produção de frutas e assim por diante. Então nós elegemos essa área aqui no município de Camalaú, né, o sítio Viegas de Marden Chaves, que é engenheiro agrônomo, e transformamos essa pesquisa justamente no objeto da dissertação de mestrado em agroecologia de Ezequiel, que é conhecido também como Quiel, aqui de Camalaú. E nós, depois de um ano de pesquisa, depois de um ano de observação, nós conseguimos já algumas informações importantes. Mas acontece que dentro da discussão agroecológica você nunca tem uma receita de bolo, então você precisa ir adaptando, adequando, ajustando, cortando, né? E aí nós verificamos uma primeira etapa, por exemplo, quem quiser plantar embu aqui no Cariri, mesmo respeitando um berço, que a gente chama berço, não chama cova, né? De 30 centímetros de profundidade, 30 de largura, colocando 33 litros de esterco e colocando 300 gramas de cinza, mesmo colocando 20 litros de água por semana, a planta não se desenvolve. Ela se mantém, mas não se desenvolve. Nas condições aqui onde nós pesquisamos, claro. Ou seja, é preciso mais água, é preciso maior quantidade de matéria orgânica. Outra coisa que nós introduzimos aqui foi justamente a conservação do solo, através da curva de nível, do cordão de contorno e do sistema de escavação de valas. Para justamente que a gente entende que toda e qualquer iniciativa aqui no Cariri, quer seja na área de mata ciliar, quer seja no roçado em área de produção, tem que primeiro conservar o solo. Ou seja, essa chuva que cai, essa chuva tão benfazeja, ela não deve de maneira alguma escorrer. Ela deve infiltrar, ela deve abastecer o solo. E é o que menos a gente faz. Nós conversamos agora com o professor Ezequiel Sostnes, ele que também é vice-prefeito aqui do município de Camalaú e que está desenvolvendo o projeto Juventude e Meio Ambiente. Professor, como é que a gente
qual a importância, na verdade, e como é que a gente pode avaliar esse momento aqui para a região do Cariri? A região do Cariri hoje que vive uma nova história, sendo cortada pelas águas do Rio São Francisco, passando aqui, inclusive, ao lado, no Rio Paraíba. E por que fazer um projeto dessa natureza aqui, né? Conservação do solo, captação de água, enfim, fala um pouquinho para a gente dessa inquietação que, inclusive, é idealizada por você. Na verdade, Gutielson, a temática que gira em torno da integração das bacias do Rio São Francisco com o Rio Paraíba, ela traz consigo mesma grandes preocupações. E aí nós trabalhamos não só no viés da repreensão, da fiscalização, da punição, como muitas vezes fazem até os órgãos governamentais. Nós que trabalhamos com educação, trabalhamos com sensibilização. E aí, partindo do pressuposto de que muitos jovens da zona rural hoje estão perdendo a sua identidade territorial, né, porque muitas vezes não têm acesso a uma educação contextualizada, nós iniciamos esse projeto com cerca de 30 jovens, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Lembramos que Camalaú, mesmo sendo uma cidade, mas vive numa realidade rural. E aí nós analisamos o ganho cognitivo desses jovens perante atividades práticas, porque entendemos que os espaços não formais, a própria aula do campo, a própria unidade experimental, ela é um excelente instrumento didático no rendimento escolar desses alunos. Então conseguimos atrair os alunos para trabalharem as didáticas ambientais. E eu quero lembrar aqui um ponto de que mesmo que seja uma insistência e uma moda nacional, educação não se faz só com o viés da matemática e do português. Nós temos que trabalhar muito as condições ambientais, as questões ambientais. E é isso que nós temos feito. E como resultado já de um ano de trabalho, nós tivemos nas avaliações que foram propostas e foram executadas, um aumento no rendimento de cerca de 30%, o que é bastante significativo para esses alunos. Juntamente com esses alunos e com alguns agricultores da região, nós firmamos uma parceria com o professor Marden Souza, que é um agrônomo, mas também é um agricultor ribeirinho, é um ex-professor do estado, e aí pegamos uma área, aqui 3 áreas na verdade, e introduzimos 3 metodologias de recuperação de mata ciliar. Nos preocupamos com um projeto ambiental, mas visualizando muito a questão econômica. Porque o que muitas vezes interrompe e dificulta o diálogo com o agricultor é nós trazermos aquela visão muito romântica do meio ambiente, né? Trazer a legislação, né? E apresentar a legislação para o agricultor e haver muito essa questão, volto a dizer, de fiscalização, de impedimento, né, de punição, de multas e coisa desse tipo. E a gente não apresenta as próprias brechas que tem na lei e a orientação dos marcos legais para que o agricultor possa recuperar a mata ciliar do Rio Paraíba, mas ao mesmo tempo introduzir um sistema agroflorestal, que no caso ele estará protegendo o meio ambiente, mas ao mesmo tempo ele estará gerando renda para a sua propriedade. Aí, de fato, nós podemos começar um diálogo de convencimento com o agricultor. Você acompanhou aqui no município de Camalaú uma experiência inovadora do projeto Juventude e Meio Ambiente, idealizado pelo professor Ezequiel Sostens aqui, às margens do Rio Paraíba, no sítio Viegas, município de Camalaú. Gutielson Henrique para o Cariri em Ação, integrando o Cariri.